Fazer um breve panorama do que a gente viu até aqui. E, gente, não foi pouca coisa, né? Quando eu fui olhando tudo que a gente viu, foram no total 27 livros. 27 livros que percorremos, que aprendemos um pouco sobre cada um deles. E grandes blocos do Antigo Testamento a gente percorreu. Primeiro, a gente estudou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aqueles que são conhecidos como os livros da lei de Moisés. E no Pentateuco aprendemos coisas que fundamentam a nossa fé, que dão base para muitas doutrinas que cremos e que já vimos aqui. Observamos Deus como Criador de todas as coisas, como que Deus criou cada detalhe deste universo. Vimos a triste realidade da queda, como que Adão e Eva se rebelam contra o Senhor. E diante desta queda, vimos sim, que Deus atua com justiça, porém observamos que Deus também é gracioso. Deus preserva a vida deles e entrega uma promessa de que um dia viria um descendente que finalmente esmagaria a cabeça da serpente. Ainda no Pentateuco, continuamos e vimos o chamado de Abraão. Em meio a um mundo que agora está infestado pelo pecado, Deus chama este homem e entrega a ele uma promessa, faz com ele uma aliança. E promete que haveria de vir uma grande descendência de Abraão. E é então, prosseguindo nos estudos, que vimos essa grande descendência aos poucos sendo formado. Vimos a nação de Israel, um povo que era descendência de Abraão e que estava escravizado no Egito. Porém, graciosamente, Deus age ali e com a sua poderosa mão, liberta aquele povo que estava cativo. E ali percorremos então o Pentateuco. Vimos como este povo começa o seu relacionamento com Deus. Depois partimos aos livros históricos, e nos livros históricos vimos a história deste povo, Israel, desde lá da entrada na terra prometida, até passando pela formação da monarquia, os reis deste povo. Vimos, infelizmente, como que muitas vezes aquele povo caía em pecado, e também como muitas vezes os seus reis eram maus. Vimos o declínio da monarquia. Chegamos àquele momento triste, onde o reino é dividido. Israel se torna o reino do norte, que ficou conhecido como Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá. Dali, partimos então para aquele momento que é o momento mais tenso da história de Israel, que é o exílio babilônico. Depois de muito pecarem contra o Senhor, eis que uma nação estrangeira vem e domina o seu povo. E aquele povo que antes experimentavam da liberdade, se veem novamente cativos. Porém, os livros históricos não terminam aí. Os livros históricos terminam relatando para nós que Deus, mais uma vez, graciosamente, vai lá e liberta o seu povo do cativeiro. E trazem eles de volta para a terra e dão a oportunidade para eles reconstruírem Jerusalém. Além dos livros históricos, vimos os livros de sabedoria, que apresentou para nós aquilo que é a sabedoria bíblica, que é muito mais do que algo meramente intelectual, mas é algo que também é extremamente prático para o nosso dia a dia. Aprendemos lições importantes para o nosso viver, sem deixar de lado, é claro, a nossa dependência de Deus e a nossa ciência que toda boa obra flui e vem dele. Por último, chegamos nos livros proféticos. Livros onde vemos Deus levantando, comissionando homens para entregar mensagens
a Israel, a Judá e às nações estrangeiras. E por meio destes homens, então, Deus entrega exortações, entrega mensagens também proféticas acerca do futuro, entrega mensagens de restauração. Estudamos os profetas maiores e agora chegamos no bloco dos profetas menores. E eu gostaria aqui de começar com uma pergunta, talvez alguém até já saiba, mas por que a gente chama esses profetas de profetas menores? Por que que a gente chama um grupo de profeta maior e outro grupo a gente chama de profeta menor? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Olha aí, Selminha, aí ó, escreveram menos. Exato, gente. Por que chamamos esses profetas de profetas menores? Porque eles escreveram menos. As mensagens deles são mais curtas. E por que que eu quero enfatizar isso? Para vocês nunca terem em mente que eles são menos importantes. Algo que a gente tem tentado transmitir aqui neste panorama é que cada trecho das Escrituras, cada bloco das Escrituras é de grande valor. Não tem como a gente tratá-los de maneira menor neste sentido. O grande fato é que chamamos eles de profetas menores, porque eles escreveram menos. E aqui eu faço uma observação e um encorajamento. Gente, por que que vocês não tentam, durante este bloco que a gente está estudando, acompanhar a leitura destes livros? Vai lendo, livro por livro, durante os seus dias. Para vocês terem ideias, o menor livro da Bíblia está aí, Obadias. Então, eu garanto que, às vezes, com 20, 30 minutinhos que você sentar, que você se pôr diante das Escrituras, às vezes você vai conseguir terminar um livro de um profeta. Então, eu deixo aqui um encorajamento. Se assentem, leiam e venham aqui, alimentados em casa também da leitura devocional destes profetas. E vamos crescer juntos nisso, tá bem? Fica aí este incentivo. Além disso, ainda como introdução sobre estes profetas, eu queria trazer para vocês uma proposta de divisão que talvez, se vocês adotarem, vai ajudar vocês a lerem estes profetas, estes escritos. E qual é esta proposta, gente? É vocês pegarem estes 12 profetas menores e dividirem eles entre os pré-exílicos, ou seja, aqueles que vieram antes do exílio. Lembram? O exílio é aquele momento marcante da história de Israel, onde eles se veem cativos. E dividir a outra parte em pós-exílio, aqueles que vieram depois. E a minha dica é o seguinte: lembra dos que vieram pós. Zacarias, Ageu e Malaquias. É 3 só, né? É facinho. Zacarias, Ageu e Malaquias. E o restante, Antônio? O restante tudo falaram, tudo tiveram seu ministério antes do exílio. Isso vai ajudar muito a vocês lerem de maneira contextualizada. Afinal, a maioria dos profetas vão, às vezes, fazer referência ao exílio. E aí vocês vão conseguir entender, opa, esse está falando antes do exílio e ele está falando sobre isso, isso e isso. Então, lembrem, Malaquias, Zacarias, Ageu vieram depois do exílio. E o restante, tudo antes. Tudo antes. E é nesse contexto de antes do exílio que vai surgir, então, os 2 profetas que estudaremos nesta manhã, que é Amós e Oséias. Vamos começar aqui com Amós, e eu vou usar aquela didática que eu já tinha adotado nas minhas EBDs anteriores, onde vamos ver algumas informações básicas do livro, depois vamos ver a estrutura do livro e algumas ênfases teológicas que a gente pode tirar dali. E observando as informações básicas do livro, primeiro, o autor, obviamente, é o próprio profeta Amós. E tem uma curiosidade acerca deste profeta.
Veja o que ele vai dizer em Amós, no capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui o trecho inicial, a parte A. O profeta vai escrever o seguinte: palavras que, em visão, vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Eu queria destacar aqui uma coisa sobre Amós, uma curiosidade. Veja que ele vai se declarar como um pastor da aldeia de Tecoa. Amós, antes de ser este profeta comissionado por Deus, para levar uma mensagem importante e dura para Israel, durante um período difícil daquela nação, ele era um simples pastor. Ele talvez era como um de vocês, alguém que não tinha ali uma formação teológica daquele período. Era muito comum os profetas daquele tempo surgirem dentro daquilo que era as escolas de profeta, ou virem de uma linhagem de profetas, pessoas que já cresciam dentro do ensino teológico daquele período. Pessoas que já vinham aprendendo acerca de todas as coisas que eles tinham escritos. Mas eis que Amós é essa pessoa simples que é comissionada por Deus, que é capacitada por Deus para dar a mensagem ao povo. É lógico que veremos que, apesar de ser sim uma pessoa simples, Amós é uma pessoa extremamente piedosa e uma pessoa que sim, como um verdadeiro seguidor do Senhor, tinha conhecimento acerca das revelações do Senhor até aquele período. E é este homem simples, então, que Deus vai chamar. A data dos eventos, ainda no versículo 1, na segunda parte, vai dizer o seguinte: isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Vejam aqui, gente, que geralmente os profetas, eles vão ter os seus períodos de tempo de atuação marcados pelo quê? Pelos reis que estavam à frente do povo. É assim que a gente vai ver. Profeta tal que profetizou no período do rei X. E é importante a gente ter em mente aqui que Amós profetizou no tempo de Jeroboão. No caso aqui é Jeroboão II. E por que é importante a gente lembrar de Jeroboão II? Porque o ministério de Amós foi no Reino do Norte, que é o reino que ficou conhecido como Israel. Então Amós profetizou diante do povo que era governado por Jeroboão II. E quando a gente olha lá em 2 Reis, quando fala deste rei, em 2 Reis 14, 24, a gente vai ver a seguinte descrição acerca de Jeroboão II. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, primeiro, filho de Nebate, que levara a Israel, então, a cometer muitos pecados. Vemos aqui, então, que Amós profetiza no tempo de Jeroboão II, que era um rei mau. Porém, só uma curiosidade, apesar de Jeroboão ser um rei que fazia coisas que desaprovavam o Senhor, neste tempo o Reino do Norte desfrutou de muita riqueza e de muito crescimento. Apesar do período onde eles estavam mal, moralmente falando, a gente vê que as fronteiras do país cresciam. Ou seja, Israel vencia batalhas e estava vendo seu território crescer. E além disso, havia muita riqueza chegando. Jeroboão II foi bom neste sentido. Mas veja só que nem sempre um período de prosperidade terrena corresponde a um momento de um bom momento moral e espiritual do povo.
seguindo o exemplo do seu rei, Israel vivia um período extremamente ruim. E havia muitos pecados em relação ao povo. E veremos que Amós traz uma mensagem dura, então, a Israel. Em relação à estrutura, podemos dividir o livro em 3 partes. E na primeira parte, a gente vai ver que Amós começa dirigindo palavras às nações estrangeiras, aos outros povos que não são ali o reino do norte. E é curioso que Amós sempre vai usar uma formulação. Ele vai dizer o seguinte: por 3 transgressões e aí ele vai pôr ou o nome da nação, ou a cidade mais importante daquela nação. Sim, por causa de 4. E aí ele vai declarar o juízo de Deus. E o que Amós quer dizer aí nesta formulação? É como se a gente dissesse assim, ó, não é por causa de uma, não é por causa de 2, nem é por causa de 3, é por causa de 4 pecados que eu estou vindo até aqui. É como se Amós estivesse ditando a cada nação, olha, não é por pouca coisa, mas é por causa do acúmulo de pecado que hora e hora o Senhor tem visto vocês praticarem, e é por isso que o quê? A ira de Deus está vindo sobre vocês. As nações que são alvo de Amós nesta parte é a Síria, a Filístia, Tiro, Edom, Amon, Moabe e, por fim, Judá, que é o reino do sul. Todas estas são alvos de Amós nessa primeira parte. E eu fico imaginando o povo de Israel, do reino do norte, vendo estas primeiras palavras de Amós. Fico ali imaginando, talvez, Amós numa praça pública, falando uma mensagem dura ali para Moabe, para Tiro, para Edom. E o povo de Israel devia ficar como? Feliz, né? Olha aí as nossas nações vizinhas, estão todo mundo debaixo da ira de Deus. Os nossos inimigos, aqueles que talvez pensam em nos invadir, eles vão cair por terra. E talvez aquele Israel se alegrava e se contentava. E se viam se safando. E a gente, tá de boa, né? Mas uma curiosidade acerca desta primeira parte. Estão vendo aquele mapa ali? Todas aquelas nações que estão coloridas são as nações que Amós profetizou contra. E o que é curioso quando a gente olha para a geografia? Amós fez questão de profetizar contra todas aquelas nações que estão ao redor de Israel. E é como se fosse aquele cerco que está fechando sobre uma área. É como se uma grande mira estivesse sendo armada, como se a ira de Deus estivesse se influindo ao redor de Israel, mas ela estava chegando num ponto central. E qual é este ponto central? Israel. Israel está no centro da ira de Deus. E é isso, então, que Amós vai demonstrar na segunda parte. Depois de declarar a eles a ira sobre todas essas nações, eis que a segunda parte, uma parte até longa, que vai lá do meio do capítulo 2 até o capítulo 6, Amós vira para Israel e começa a denunciar os pecados daquele povo. O povo de Israel, neste período, ao exemplo do seu rei, vivia em muitos pecados. Por exemplo, Amós vai denunciar a imoralidade sexual que havia em meio ao povo de Israel. Em Amós 2,7, o profeta vai dizer que pai e filhos possuíam a mesma mulher naquela nação. Casos de incesto acontecendo em meio àquele que deveria ser o povo de Deus. Amós vai denunciar a idolatria que havia em meio àquele povo. Destaco a vocês
que a adoração, por exemplo, ao bezerro de ouro foi algo que começou ali no Reino do Norte, que retornou ali, né, no Reino do Norte. Jeroboão I, ele instituiu essa adoração e que prosseguiu. E Jeroboão II prosseguiu nos mesmos caminhos deste rei. Fora isso, a nação trazia para si os ídolos das nações estrangeiras. Eles cultuavam a Baal e todos aqueles deuses, ídolos falsos que eram oferecidos a eles. Porém, o pecado que fora mais denunciado por Amós neste tempo foi a injustiça social. O pecado que Amós fez questão de mais destacar para aquele povo foi a injustiça que acontecia entre os mais humildes. Veja o que diz aqui em Amós 2, no versículo 6. Por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Porque vocês vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Veja que Deus está denunciando que no Reino do Norte havia injustiça até mesmo no judiciário. Eles, por algumas migalhas de dinheiro, eles condenavam o justo. E se fosse um humilde então, se fosse um necessitado, nem precisa de muito. Um par de sandália basta, e a gente está colocando ele então na cadeia. Além disso, os ricos viviam uma vida hedonista, voltada para os seus próprios prazeres. Eles gastavam e gastavam altos valores para si. E é no texto de Amós, por exemplo, que a gente tem uma passagem curiosa, em Amós 4:1, onde ele chega a chamar e a comparar as mulheres de Israel com vacas. Isso mesmo, o profeta chamou as mulheres daquele período de vacas. E por que ele fala isso? Imaginem, ele está vindo de um contexto rural como pastor. E a vaca é o quê? Aquele animal que come capim de maneira quase insaciável. Ela vê aquele pasto e ela está comendo, está ruminando aquilo o dia inteiro. Então Amós vira para aquelas mulheres e fala: vocês são como vacas, porque a todo tempo vocês querem cada vez mais e mais. Vocês querem banquetes, bebidas, vocês incentivam seus maridos a gastarem cada vez mais com os prazeres deste tempo. E fazem com que eles oprimam cada vez mais os pobres e os menos favorecidos. Vemos 2 grandes consequências em relação a estes pecados em Israel. Uma primeira consequência que eu pontuo é o juízo de Deus. Em Amós 6, no versículo 14, o profeta vai dizer o seguinte: pois eu trarei contra vocês a casa de Israel, uma nação que os oprimirá. Ou seja, Amós está declarando: olha, Israel, você agora está contente, tem visto o seu território aí crescendo, está se deliciando com a riqueza, mas eis que o Senhor trará uma nação, e essa nação vai oprimir vocês. Vocês vão ser levados cativos por ela. Uma mensagem que anunciava o quê? O exílio que viria. Lembra, Amós é um profeta pré-exílio, então ele está anunciando a chegada desta nação estrangeira, que no caso eram os assírios. Além disso, vemos outra triste consequência em relação a esta vida que Israel levava. E nesta eu queria pedir para vocês que abrissem a Bíblia comigo em Amós 5, 21. Porque eu acho assim que é um versículo bem impactante e que todos nós temos que ler juntos. Temos que acompanhar e que você guarde aí na sua Bíblia também. Olha o que Deus vai falar sobre o culto de Israel.
Amós 5, 21. Deus vai falar por meio do profeta Amós: eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Gente, imaginem isso. O povo de Israel, nesse tempo, o que eles tentavam viver? Eles continuavam fazendo ali os seus cultos, as suas festas, eles ainda continuavam a levar os seus sacrifícios. Mas, paralelo a isso, eles viviam essa vida de corrupção moral. Paralelo a isso, eles levavam também ofertas a Baal. Paralelo a isso, eles adoravam a outros deuses. E a gravidade da situação deles chegou a um ponto de Deus virar para eles e falar que odiava as suas reuniões, que desprezava as suas festas. Que realidade triste, meus irmãos. Uma consequência triste destes muitos pecados que Israel se envolveu. Acerca disto, o teólogo brasileiro Hernandes Dias Lopes vai inclusive comentar: eles, povo de Israel, tentavam subornar a Deus, oferecendo uma religião pomposa, mas acabaram provocando ainda mais a sua ira, pois professavam uma coisa e viviam bem diferente. Eles viviam uma falsa religiosidade, que era cheio de adornos externos. Eles viviam aquilo que eram os ritos da religião, mas eles não viviam isso debaixo de um coração entregues ao Senhor. E como sabemos, né? O Senhor não se agrada de holocaustos, de sacrifícios. O que o Senhor deseja é um coração na mão dele, prestando o verdadeiro culto a Ele, que é o único digno de louvor e de culto. Na terceira parte, temos então um conjunto de visões de Amós. O livro vai terminar com 6 visões que são apresentadas pelo profeta. E todas essas visões falam sobre o juízo que viria. É interessante que nas 2 primeiras visões que Amós tem, Amós ele intercede em favor do povo. E de alguma forma, Deus, em amor e em misericórdia, não pesa a sua mão. Deus dá a entender que poupará o povo. Porém, a partir da terceira visão, não há mais a intercessão de Amós. E não há mais esta ênfase tão grande na questão de poupar o povo. E o que é a ideia, gente? A ideia é aquele acúmulo de pecado. Na primeira, na segunda vez, o profeta ainda intercede, Deus escuta. Mas na terceira, quarta, quinta, sexta, é os repetidos e repetidos pecados do povo e a ira que tem que vir sobre eles. É a justiça que tem que ser cumprida neles. Porém, não é só de juízo que fala o livro de Amós. Ele diz em Amós 9, do 11 ao 12, um texto que vale a pena a gente ler aqui, onde Amós vai falar sobre uma futura restauração que o Senhor iria fazer, iria trazer em meio a este povo. No texto diz: naquele dia, eu, Senhor, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas. É interessante essa profecia de Amós, porque temos ela lá no Novo Testamento. Sim, a gente vai ter um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus, Tiago, que lá em Atos 15, ele vai ler este texto de Amós aqui,
E Ele vai aplicar ao quê? A igreja de Cristo. A esse tempo onde a gente vê o Senhor levantando das ruínas o seu povo, vê o Senhor levantando o tabernáculo de Davi, e vê este povo que tem tomado posse não só de Edom, mas de todas as nações, esse povo que tem alcançado todas as etnias, e tem anunciado o nome do Senhor, e almas têm se convertido. A igreja é esta resposta definitiva da restauração de Deus. Vemos aqui sim, um Deus que precisa e que fará sua justiça no exílio, mas vemos também um Deus extremamente gracioso, que mesmo em meio a estes inúmeros pecados do seu povo promete: eu, o Senhor que faz estas coisas, erguerei vocês da ruína. Gostaria aqui de separar duas ênfases teológicas de Amós. É óbvio, gente, dava para eu separar muito mais coisa. Eu tentei focar em talvez 2 assuntos que vamos encontrar muito presente neste livro e que às vezes até não vamos ver em tão tamanho em outros. A primeira ênfase teológica de Amós é a questão da justiça social e da dignidade para todos os homens. O ensino de Amós é um ensino que deve nos constranger, como povo de Deus, a buscar a justiça social, concedendo e oferecendo dignidade a todas as pessoas, independente da sua classe social. Eu vejo, gente, que vivemos em um mundo que é coberto de injustiça. Não muito diferente de Israel daquele tempo, ainda nos dias de hoje. Vemos que, infelizmente, aqueles que têm muitas posses ainda são muito mais favorecidos do que aqueles que passam necessidade. Aquele que tem muitos recursos, às vezes são tratados muito melhores do que aqueles que pouco têm. Não é assim que funciona no mundo? Mas nós, como povo de Deus, somos chamados e exortados aqui ao Senhor a ser estes que buscam agir na contramão do mundo. Fomos chamados por Deus para andar de maneira distinta, tratando todas as pessoas como iguais. E como que a gente pode, por exemplo, como igreja, viver isto? Vivendo o nosso ofício, o nosso trabalho, oferecendo dignidade a todos que prestamos serviço. Seja aquele que tem muitos recursos, seja aquele que pouco tem. Que a gente os trate com dignidade. Também podemos fazer isto praticando a caridade, que é tão falada em todas as escrituras, em toda a escritura, abrindo mão talvez daquilo que o Senhor tem nos dado em abundância, para poder ajudar aquele que pouco tem e aquele que tem passado necessidade. Amós também é um chamado para que a gente não viva a avareza, não viva embaixo do amor ao dinheiro. Israel vivia um período de grande riqueza, e o que eles faziam? Abençoavam os outros? Não. Eles se apegavam e amavam cada vez mais os seus recursos, e queriam usar sempre em benefício de si mesmo, acumulando cada vez mais, e gastando só com si. Uma avareza enorme. E Amós então nos exorta a ser desprendido com os nossos recursos, e rápido em abrir mão deles em favor dos outros. Então Amós é para nós esta prova de que a caridade, que este desejo de levar dignidade para o outro, não é algo só do Novo Testamento, é algo muito presente no Antigo Testamento, é algo que percorre toda a Escritura. Além disso, temos em Amós um alerta contra a falsa religiosidade. Vimos aqui Israel vivendo aquela religiosidade vazia,
que era cheia de ritos exteriores, mas que pouco era, na realidade, um coração debaixo da mão do Senhor, e uma religiosidade que verdadeiramente era de um coração que ama a Deus. Qual é a consequência disso? A gente viu, Deus rejeita aquele culto. Amós nos chama para este perigo que também corremos nos dias de hoje. O perigo de, às vezes, cumprir aquilo que são os ritos da religião. Ir para o culto final de semana, entoar os nossos louvores, fazer parte de um hall de membros da igreja, levar as nossas ofertas diante do Senhor. Mas a gente fazer isso debaixo de uma hipocrisia gigantesca, sem nunca verdadeiramente crer e amar ao Senhor. Jesus, seguindo a mesma linha de Amós, denunciando os fariseus do período em que Jesus veio, ele vai dizer o seguinte em Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Em vão me adoram. Amós é esse lembrete que essa religiosidade vazia, esses ritos, sem ser acompanhado de um coração que ama ao Senhor, é algo vão. É algo que o Senhor rejeita. Esse profeta que acabamos de estudar é um chamado a uma verdadeira religiosidade, que é muito mais do que atos exteriores, mas é fruto de um coração redimido. É aquele adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Concluímos então Amós e chegamos a outro profeta, que é o profeta Oséias. O autor do livro de Oséias é o próprio profeta. E eu leio aqui o versículo 1, Oséias capítulo 1, versículo 1, onde ele vai dizer o seguinte: palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Berri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E por que eu destaquei aqui que Oséias, ele ministrou, ele teve o seu ministério também no período de Jeroboão? Porque o Jeroboão aqui é o mesmo Jeroboão de Amós. Então veja que Oséias, que também profetizou no Reino do Norte, no mesmo local de Amós, ele vive quase o mesmo período. Amós veio um pouquinho antes, se considerarmos a década, porém o contexto que Oséias profetiza é um contexto muito similar. Também é no reinado de Jeroboão II, também é como Israel extremamente corrompida, moralmente, com muitos ídolos, e é nesse contexto duro que Deus chama este homem que é Oséias. A gente, olhando agora para a estrutura, eu queria destacar que o profeta Oséias, diferente de Amós, que sim, pregou sobre idolatria, mas focou na ideia da injustiça social, Oséias teve como grande foco da sua mensagem a idolatria. Como eu disse, Israel abraçava todos os ídolos das nações vizinhas. Israel vivia aquela religiosidade toda misturada, um sincretismo. Ao mesmo tempo que cultuavam a Deus, cultuavam a tudo que era entregue a eles. E Oséias vai denunciar isto, este adultério espiritual. Como que o povo de Israel, que era um povo que estava em aliança com Deus, estava adulterando para com o Senhor, enquanto eles abraçavam ídolos e se prostravam diante de outros. E a primeira parte do livro de Oséias talvez seja o trecho mais conhecido e aquele que talvez
seja alvo de maior curiosidade para nós em relação ao livro. Porque nesse trecho, a gente vê que a família do profeta é como se fosse um espelho da relação de Deus com Israel. A gente vai ver que todo o conjunto familiar de Oséias, toda a casa de Oséias, demonstra para nós o que Israel estava fazendo para com Deus. Em Oséias 1, no versículo 2 e 3, Deus diz ao profeta: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada de mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer. Veja que Oséias, ele vai e ele se casa com uma mulher chamada Gomer. E esta mulher é uma mulher que é uma mulher adúltera, promíscua. E a grande realidade é que depois de se unir com esta mulher, o que Oséias se vê como vítima? Como vítima de adultério. Aquela mulher que está em aliança com ele, vai e começa a buscar outros homens, senão Oséias. E o que é a grande ideia por detrás disso é a ideia de como que Israel estava agindo para com Deus. Israel foi esta também que Deus firmou uma aliança. E veja, Deus era fiel à aliança, assim como Oséias era fiel a Gomer. Mas olhando do outro lado da relação, o que se via? Adultério, infidelidade, se via a busca por outros, senão aquele a quem estava unido. 3 filhos, inclusive, surgem no contexto desta união. E é interessante que até mesmo os filhos recebem nomes que nos ensinam muito dos frutos do relacionamento de Israel com Deus. O primeiro filho, Oséias dá o nome de Jezreel. E Jezreel, gente, era uma região onde havia ocorrido uma grande matança. E por que então este nome é dado? Porque haverá a vingança do Senhor. Vai vir também morte a Israel. A mão pesada do Senhor virá. A segunda filha, o nome que é dado é Lo-Ruhamá, que significa não recebeu compaixão, ou não recebeu aquele amor misericordioso de Deus. A terceira filha recebe o nome de Lo-Ammi, que significa não meu povo. Agora vocês imaginam, gente, Israel era aquele povo que quantas vezes ouviram do Senhor, que era a nação amada, que era o povo separado, alvo do mais alto amor de Deus em meio àquele mundo caído. Era aquele conjunto de pessoas que tinham o privilégio de ouvir da boca de Deus: vocês são meu povo. E agora, o profeta fala, o fruto desse relacionamento, Israel, é que agora não recebeu compaixão. Agora é Lo-Ammi, vocês não são meu povo. Esse é o retrato do reino do norte diante de tamanhos pecados contra Deus. Porém, eu ressalto que o livro de Oséias é um livro onde há sempre uma tensão, onde de um lado a gente vê um juízo iminente do Senhor que parece que está vindo, está batendo a porta, e ao mesmo tempo há uma tensão do amor perdoador do Senhor, e rico em misericórdia. Entre os textos de Oséias há palavras também de grande misericórdia e grandes promessas de restauração vindas do Senhor. Em Oséias 2, no versículo 23, e no capítulo 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: o Senhor entrega aqui uma promessa de
restauração e diz: semearei Israel para mim, mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá. O que era não Ruamá? Não terei compaixão. E aqui ele fala: terei compaixão. E para Lo-Ammi, o não meu povo, eu direi: você é meu povo. E ele, este povo, responderá: tu és o meu Deus. O Senhor me disse, e aqui é Deus instruindo Oséias em relação a Gomer: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outra e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Bolos de passas estavam ligados aos ritos, né, dos deuses pagãos. Então veja, aqui Oséias e Gomer estavam separados, mas Deus ordena ao profeta: vai lá e ame aquela mulher novamente. Assim como quem? Espelhando quem? Espelhando eu, o Senhor, que ainda amo os filhos de Israel. Ainda amo este povo, apesar deles amarem outros deuses. Na segunda parte, segue essa tensão de juízo iminente de Deus e este amor perdoador do Senhor. E todas as profecias giram em torno disso, é um conjunto com diversas profecias. E eu queria convidar vocês para que a gente pudesse ler juntos e ir comentando o capítulo 11. E a gente vai focar nele para ver como que era o formato e a ideia das profecias de Oséias. E, gente, Oséias é muito lindo, viu? Extremamente poético e vale a pena muito fazer a leitura. E por isso eu queria passar este segundo trecho, com a gente meditando direto no texto bíblico, olhando diretamente para ele. Abram aí em Oséias 11, vamos ler aqui primeiro o versículo 1 ao 3, que vai falar da culpa de Israel. Oséias 11, do 1 até o 3. O texto bíblico vai dizer o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incensos a imagens de esculturas. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Veja que o profeta vai iniciar destacando este amor de Deus. E é bonito como que o Senhor transmite isso. Ele vai mostrar Israel como um pequeno menino. E a gente conhece a história de Israel, um povo que estava lá, escravo no Egito. E que não era nada aos olhos das nações, uma pequena criança que estava lá. E Deus vai falar: eu os amei. Qual o motivo? O amor de Deus. Simplesmente o Senhor decidiu amar aquela criança. Mas veja que Deus vai falar que quanto mais eu os chamava, quanto mais ia derramando bênção sobre eles, quanto mais eles ouviam das revelações do Senhor, quanto mais eles desfrutavam de todos esses benefícios que Israel tinha, qual era a resposta deles? Eles se afastavam de Deus. E eles sacrificavam a outros deuses. E mais uma vez, evocando a figura da criança, Deus vai falar que ele ensinou Efraim a andar. Ele tomou em seus braços. O Senhor é este que cuidava desta pequena criança. E talvez você já tenha sido um pai ou uma mãe que ajudou os seus filhos a dar os primeiros passos, que pegava na mão e o erguia quando caía.
que o ajudava. E aqui é Deus fazendo isto com Israel. Mas como termina o trecho, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Eu fazia tudo isso por eles, mas eles não entendiam que era eu. Eles se voltavam a outros ídolos, eles agradeciam a outros. Eis que então, do versículo 5 ao 7, vamos ver que há uma mensagem dura de juízo de Deus sobre o povo diante desta situação. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusaram a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e os devorará, por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. E aqui então vemos que diante desta atitude de Israel há a promessa, a declaração do juízo. Eles não voltariam para o Egito já passou. Deus havia os libertado do Egito no passado, mas agora o assírio viria, e ele passaria a ser o seu rei. Como eu disse, a profecia em relação ao reino, ao exílio, em meio ao reinado dos assírios. E a gente vê aqui Deus enfatizando como que o povo era inclinado a rebelar-se contra ele. Se Deus dava uma simples ordem, vão para cima, ninguém ia, ninguém fazia. Porém, agora vamos ver aqui do 8 ao 9, onde a gente vai ter aqui uma declaração de amor de Deus para com Israel. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou santo em meio de vocês. Não virei com ira. Então veja aquela tensão. E aqui a gente tem claramente essa tensão da justiça e do amor de Deus e a misericórdia de Deus. E a gente vê essas palavras fortes. Deus falando, meu coração se comove dentro de mim. Toda a minha compaixão se manifesta. Então Deus, aparentemente, fala, não executarei o furor da minha ira. Porém, lá no final, no versículo 12, na parte A, a gente vê a resposta de Israel diante deste ciclo de justiça e misericórdia. Efraim me cercou com mentiras, e a casa de Israel com engano. Então veja que por mais que Deus tenha dentro de si este grande amor, esta grande compaixão, o seu povo vive e vive a se rebelar. Neste ciclo de justiça e misericórdia, sempre o pecado do povo de Deus parece que no final é ressaltado. E as mensagens de Oséias são recheadas disso, meu irmão. E querem ler textos lindos? Leiam estes textos. Vimos aqui um capítulo destas profecias. No final, sabemos que infelizmente o exílio teve que vir diante da rebeldia constante daquele povo. O livro de Oséias termina com um convite para que o leitor trilhe os caminhos do Senhor. Oséias vai dizer no capítulo 14, versículo 9, quem é sábio que entenda estas coisas, quem é inteligente que as compreendam. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vejam aqui que termina com um convite. Um convite para que a pessoa que leia aquele livro, ao final,
haja com sabedoria e entenda tudo aquilo que foi anunciado. Seja inteligente e compreenda tudo isso que está ocorrendo. Lembra o que ele escreveu para aquele povo. Ele declarou estas palavras para aquele povo. E no sentido imediato, era uma palavra para o povo de Israel: entenda tudo isso que foi dito. E siga os caminhos do Senhor. E para nós também é um recado, um chamado. Diante de tudo que vemos, diante de tudo que temos aprendido, busquemos sempre trilhar o caminho do Senhor. Por fim, destaco aqui 2 ênfases teológicas, já aplicando também a vida nossa como igreja. E a primeira coisa que a gente não pode deixar de destacar é que o livro de Oséias apresenta para nós a gravidade do pecado, a infidelidade contra o Senhor. Perceba a gravidade do pecado e o quão horrível é o pecado em nossas vidas. A grande realidade é que nós, como igreja de Cristo, também estamos em uma aliança com o Senhor. O Novo Testamento é a mensagem da nova aliança. Uma aliança que foi feita por meio do sangue de Cristo. E quando estamos em Cristo, somos seu povo, somos partes da igreja. Igreja que é tratado como a noiva, enquanto Jesus é tratado como o noivo. Esta relação de aliança que vivemos. Além disso, experimentamos de tantas bênçãos da parte de Deus. Estamos em aliança com Ele também. Somos estas crianças que o Senhor pegou aos braços, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem diariamente nos dado um pouco mais de experiência do seu favor, do seu cuidado. Porém, a grande verdade, meus irmãos, é que quantas vezes não podemos ser infiéis a este Senhor? Quantas vezes não falhamos em andar em fidelidade à aliança na qual estamos envolvidos? Quantas vezes, por causa de pequenos atrativos que o pecado nos oferece, por causa de pequenos prazeres, fazemos aquilo que é desagradável ao Senhor? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes não erguemos ídolos em nossos corações? Talvez não ídolos que estão dentro de templos e são estátuas, mas ídolos do coração. Coisas que colocamos acima do Senhor na nossa vida. E quando menos percebemos, estamos prostrados diante destas coisas. Estamos amando profundamente estas coisas e mais que a Deus. Ao observar o livro de Oséias e nos horrorizar com a imagem do adultério espiritual, precisamos nos incomodar também com as vezes que somos infiéis. A mensagem de Oséias é uma mensagem que deve renovar o nosso ódio ao pecado, que deve renovar o nosso ânimo para andar nos caminhos do Senhor, que deve nos levar para o caminho do arrependimento, da confissão das nossas transgressões e da busca do auxílio de Deus para superar os nossos ídolos. A mensagem de Oséias é uma mensagem, sim, que nos confronta como povo em relação à infidelidade e nos faz esse chamado para sermos fiéis a Deus. Mas em contraste a isso, outra coisa que o livro de Oséias ressalta é a fidelidade do Senhor. E não só Oséias, o próprio livro de Amós, que também estudamos hoje. Se de uma parte o povo de Deus vive, infelizmente, caindo
transgredindo, vive seus momentos de alto e baixo. Temos aqui declarado um Deus que anda em fidelidade à sua aliança. E relembrando toda a história do Antigo Testamento que vimos até aqui, a gente vê Israel constantemente andando em transgressão, Israel constantemente andando em meio a ídolos. Mas uma coisa que a gente aprendeu e tem visto é que, em detrimento a isso, Deus continua fiel à sua aliança. Como diz Paulo em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Apesar de todos os erros que vimos, o Senhor nunca se desviou das suas promessas. O Redentor que foi prometido lá no Éden, veio. Jesus. O povo numeroso que o Senhor falou com Abraão que viria, veio e tem crescido. E tem crescido. Apesar de todos os erros do povo de Deus, de todos os fracassos em ser fiel à aliança, Ele continua a realizar a boa obra. E é por causa da fidelidade do Senhor que podemos crer na eternidade prometida e crer também que chegaremos lá. Afinal de contas, este Deus que prometeu restaurar todas as coisas, apesar de nós, vai continuar a cumprir as suas promessas da aliança. E essas novas coisas chegarão. E apesar das nossas inúmeras falhas e nossos inúmeros erros, Ele também promete ser o nosso bom ajudador, aquele que nos levanta em meio aos tempos de frieza espiritual e revigora o nosso ânimo para segui-lo. Ele é este Deus que permanece fiel, apesar de nós. Que sejamos gratos ao Pai que nos amou e nos escolheu antes da criação do mundo, e por qual motivo, não sei, não merecia, mas Ele amou, e Ele escolheu antes da criação do mundo. Gratos sejamos ao Cordeiro, a Jesus Cristo, que nos comprou pelo precioso sangue dele que foi derramado na cruz. Sangue que nos deu vida, sangue que perdoou os nossos pecados, sangue que nos lavou das nossas inúmeras culpas. E gratos sejamos ao Espírito Santo do Senhor, que constantemente nos traz entendimento do pecado, nos ilumina nos momentos de escuridão, e que nos dirige pelos bons caminhos do Senhor, aos caminhos de arrependimento. Gratos sejamos ao nosso Deus Trino, este Deus que é fiel e que ama o seu povo. Amém?